Boa noite para vocês. Então, meu nome é Padre Luiz Henrique. Eu sou quase todo padre quando se apresenta diz eu sou pároco da paróquia e tal, né? No meu caso não é assim, né? Eu não sou pároco de paróquia nenhuma, né? Minha grande missão, depois que fui ordenado, foi sempre no seminário. Eu fui ordenado padre e logo em seguida já fui nomeado formador do seminário maior arquidiocesano. Só uma pergunta, eu posso tirar a máscara ou não? Pode? Porque senão meu óculos fica embaçando demais, não consigo enxergar vocês direito. Então, eu fui nomeado formador do seminário e continuei a minha vida toda no seminário. Eu vou fazer 13 anos de padre, tem 13 anos que eu sou formador e comigo já moraram dezenas de adolescentes entre 13 e 18 anos, porque eu sou formador desta fase inicial no seminário, que é chamado de seminário menor. E já esse é o terceiro ano também, sou diretor do Colégio Família de Nazaré, por isso também me chamaram para falar para vocês sobre este tema, sobre a terceirização da educação dos filhos. Como é que eu planejei esta minha palestra, essa minha conferência, pregação, independente de como nós a chamemos, né? Então, eu penso assim, para não ficar com muita teoria, e sobretudo porque teoria se pode falar demais, né? Mas para poder tentar responder algumas perguntas ou inquietações que são de vocês, né? São inquietações que cada família tem, que cada família tem, o que eu acho que seria mais produtivo. Então eu vou gastar metade do meu tempo, ou talvez menos, para um pouco explanar, por assim dizer, esse problema da terceirização, localizar o problema da terceirização. E aí depois eu já sei que escreveram as perguntas, e eu vou tomando essas perguntas e vou respondê-las, e depois se alguém quiser ainda fazer alguma outra pergunta espontaneamente, poderia fazer. Por que é tão difícil nós falarmos, ou não tanto falar, mas por que é tão difícil entender a terceirização da educação dos nossos filhos? Porque já há algumas décadas nós estamos imersos numa situação educacional onde isso se tornou a regra e por isso é considerado muito normal. Vocês são casais de fé, sabem que várias vezes, por exemplo, valores que para nós cristãos são muito importantes, assim, diante da nossa cultura, eles não têm nenhum lugar, né? E por isso você vai chegar para uma pessoa, por exemplo, e vai falar de fidelidade matrimonial, né? Para eles isso é uma coisa estranha, porque já há décadas está consolidado a ideia, e isto eu digo com certa dor, porque sou padre e atendo confissões, né? Há uma ideia assim de que o adultério não só é possível, mas como ele inclusive é uma coisa boa, né? Assim que não tem problema acontecer, faz bem, né? Tem casais que agora já aprenderam a fazer uma coisa que se chama vale night. O casal dá para o outro um vale. Você pode ficar essa noite livre para fazer o que você quiser. Isso é considerado uma coisa boa, assim, entre os casais hoje, né? Por isso, assim, é muito difícil entender o problema da infidelidade. É por isso que esta minha fala introdutória, na verdade, é para colocar o problema. Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo, né? E todas as vezes que eu vou falar sobre o tema da educação, eu tenho tentado sempre contar um pouquinho da história da educação, de onde ela veio, onde nós chegamos, porque só assim a gente é capaz de entender essa questão da terceirização, né? Então, se a gente olha lá para trás, a começar lá na Grécia Antiga, ou seja, antes de Cristo, né, 400, 500 anos antes de Cristo, e depois toda a era cristã, até mais ou menos século XV, a visão de mundo que as pessoas tinham era muito diferente da nossa. Para aquelas pessoas, o planeta Terra era o centro de todas as coisas, porque na história da salvação, né, o homem é o centro de todas as coisas. E como a Terra é o lugar do habitat do homem, onde o homem habita, então a Terra também era considerada o centro de todas as coisas. E também porque a observação mais simples dos planetas, dos astros, é que de fato a Terra está no centro e os outros astros estão girando em torno dela. Essa é a observação imediata mais simples que nós fazemos, né? E por isso,
havia essa ideia da centralidade da Terra. E depois tinha os astros que giravam muito próximo da Terra, e por isso eles tinham muito maior velocidade e se moviam muito mais. Por exemplo, os planetas que estão mais próximos da Terra, as estrelas que estão mais próximas da Terra, né? Elas, porque estão mais próximos, então o movimento delas é mais rápido e elas são mais, vamos dizer assim, elas são mais mutáveis, elas movem demais e mudam demais a sua localização. Na medida em que os planetas se afastam, como a circunferência que eles têm que fazer em torno da Terra é maior, então esses planetas, essas estrelas, a percepção que se tem é que elas movem muito pouco, né? Tem algumas estrelas que demoram anos para dar uma mexidinha no céu, assim, o nosso ano de 365 dias, né? Então, por exemplo, tem estrelas que demoram 4, 5 anos para andar 1 grau, se a gente fosse contar assim, né? Então, esta era a visão de mundo, né? E a educação, ela sofria bastante influência dessa visão de mundo. A palavra educação, é uma palavra latina que quer dizer, literalmente, conduzir para fora, ex ducere em latim, ou seja, conduzir para fora. Então, o que significa a educação dentro desta concepção de mundo? Então, a educação significa ir tirando para fora todas as potencialidades do homem, né? O homem é cheio de capacidades, cheio de potencialidades. Ir tirando para fora essas capacidades, essas potencialidades, até que o homem atingisse a sua plenitude, a sua maturidade. O que isso tem a ver com aquela visão de mundo que o senhor estava explicando, né? Então eu disse que quanto mais próximo da Terra, mais mutável, né? Mais gira, né? Mais movimento tem. E quanto mais distante, mais imutável, menos movimento tem. Então, este conduzir para fora significa sair de um estado de mutabilidade, de muita instabilidade, que é próprio de uma pessoa imatura, de uma criança, né? A criança muda muito, ela está sempre em processo de grande mutação. Haja visto o crescimento rápido que a criança faz, é muito rápido inicialmente, né? Então, a criança, ela é imatura e por isso ela está mudando constantemente, né? E na medida que você vai desenvolvendo estas potencialidades, que vai sendo conduzido para fora essa potencialidade e ela vai amadurecendo, ela vai se tornando mais estável e por isso mais plena e por isso mais segura, né? É o que deveria acontecer ao longo do nosso processo educativo até nós nos tornarmos pessoas adultas, né? Por isso que havia essa ideia de um movimento da instabilidade para a estabilidade, ou da imaturidade para a maturidade. Isto implicava um trabalho justamente de tirar para fora, né? Como se estivesse saindo do centro e conduzindo para fora, para o mais distante, né? Conduzindo para fora a pessoa, para que ela alcançasse essa sua plenitude, essa sua maturidade. E esta visão de mundo, que depois ficava muito forte como visão de educação também, né? Ela permaneceu como concepção educativa, claro, sofrendo variações, mas sempre no sentido de melhoras, né? Desde a época dos gregos até mais ou menos o século XV, mais ou menos 15, 16, né? Depois a visão de mundo foi mudando e apesar disso a educação ainda permaneceu com esta ideia até final do século XVIII e início do século XIX, né? Daqui a pouco eu vou falar qual foi a grande mudança, né? Então, os pais que dão à luz o filho, né? E que depois tem que dar alimento para o filho, para que o filho se desenvolva fisicamente, né? Então, os pais que geraram o filho inicialmente na concepção e depois o geraram durante aqueles 9 meses, depois de ter dado à luz, devem continuar gerando esse filho, tem um dever, antes de ter qualquer direito, tem o dever de ser os primeiros responsáveis justamente para este processo de amadurecimento, para esse processo de desenvolvimento, né? Então, eu não sei quantos de vocês já fizeram essa experiência,
As crianças hoje, não é de hoje, já de muito tempo, né? A gente gosta de ter um animalzinho de estimação, né? E quando os pais não gostam dessa ideia, a primeira coisa é: eu vou comprar, mas é você que tem que cuidar, você está entendendo? É responsabilidade sua. Então, por que os pais falam assim? Porque se os filhos querem um animal de estimação, então eles têm que assumir a responsabilidade diante daquilo que eles estão querendo, diante daquilo que eles fazem, acolher um animalzinho de estimação em casa. A comparação, claro, é uma comparação meio esdrúxula, meio feia, mas só para a gente ter ideia do que eu estou falando. Então, quando um casal gera um filho, a gente tem que dizer a pleno título: vocês são responsáveis dessa criança. A pleno título. Vocês têm o dever, uma vez que vocês a geraram, né, desde a concepção, gestaram ela durante 9 meses, agora deram à luz a esta criança, vocês têm o dever não só de dar comida para que ela tenha saúde física e vá crescendo, vá se desenvolvendo, mas tem o dever de dar a ela tudo que for necessário para que ela desenvolva essas suas potencialidades, ou seja, para que essas potencialidades sejam conduzidas para fora e a criança passe do estágio de maior imaturidade e vá crescendo até atingir o estado de maior maturidade, que é a da fase adulta, né? É claro que maturidade nunca acaba, a gente pode sempre amadurecer mais, mas estamos pensando assim, né? Atingir de modo satisfatório a sua maturidade. Então, é um dever dos pais, né? E ao longo desses praticamente 20 séculos, ou seja, 5 séculos antes de Cristo, até o 16º século depois de Cristo, em torno de 21 séculos, né? As famílias entendiam muito bem isto, né? Até porque boa parte das crianças não tinham escola para estudar, né? Elas viviam em casa e aprendiam tudo dos pais, desde as coisas mais simples, como o idioma, como as regras básicas de educação da vida, até a própria profissão. Vocês sabem muito bem que até o século XVIII, com a Revolução Industrial, praticamente a profissão era passada de pai para filho. Era o pai que ensinava o filho. Se o pai era sapateiro, ele ensinava o filho a ser sapateiro. Se o pai era marceneiro, ele ensinava o filho a ser marceneiro. Funcionava desta maneira, né? Então, a família, por uma razão social, por uma questão histórica, mas também por uma consciência muito consolidada da sua própria responsabilidade, então chamava para si essa responsabilidade em primeira pessoa para ir educando os filhos, né? É claro que a família não fazia isso sozinha, literalmente sozinha. Ao longo da história da humanidade, os pais sempre receberam alguma ajuda, mas os pais entendiam esta ajuda como uma ajuda para que eles exercessem a sua própria responsabilidade. Sempre foi assim. Mesmo a igreja, se a gente pensar do ponto de vista educativo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? A igreja era entendida como uma cooperadora nesse processo educativo. E depois, a gente sabe, ao longo da história da humanidade, né, a igreja, várias congregações fundaram escolas e tudo mais, justamente para dar suporte e apoio para pais e mães e para famílias que não tinham alguma condição de educarem os seus próprios filhos por questões financeiras, morais ou por outras questões, né? Mas a ideia era sempre de ajuda, né? Nunca a responsabilidade era transferida, nunca foi assim, né? Então a educação se dava fundamentalmente pelos pais, e os pais iam associando a si cooperadores. Se a gente pensa, por exemplo, ao longo da Idade Média, né, praticamente a educação dos filhos até uma certa idade, até a juventude, início da fase adulta, era feita em casa, e só quem tinha dinheiro podia pagar um tutor que vinha em casa ensinar alguma coisa, do tipo uma língua, matérias, por exemplo, como a filosofia, as artes liberais, assim conhecidas artes liberais, gramática, retórica, lógica. Isso tudo era feito praticamente por um tutor em casa, por isso sobe de famílias mais abastadas, né? As outras eram os próprios pais que educavam, porque a educação era compreendida nesse sentido de desenvolvimento de potencialidades, ou seja, desenvolvimento da pessoa como um todo. Quando nós chegamos no século XVIII, ou melhor dizendo, um pouco antes já, né? no século XVII, XVIII, como eu disse, começou a haver uma mudança de mentalidade.
por uma série de razões que não vai dar para entrar aqui, porque senão ficaria chato demais também falar de tudo isso, né? Mas o principal elemento é que todo aquele processo do século XVI, XVII, XVIII, né, particularmente no século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, se começou a pensar na educação de uma outra maneira. Por quê? Porque a educação era dada pelos pais, mas aí começou a ter necessidade de os pais trabalharem, porque começou a Revolução Industrial, tinha muita indústria, precisava de mão de obra. Então começou essa ideia de que os pais precisavam trabalhar, mas para os pais trabalharem, eles precisavam de os filhos ficarem em algum lugar. Então o Estado agora começou a oferecer escolas estatais, porque antes era tudo na mão da igreja, escolas estatais para que os filhos pudessem estudar e os pais tivessem possibilidade de trabalhar nas fábricas. E aí associou-se um outro elemento, né? Que esta mão de obra para as fábricas, elas também precisavam ser uma mão de obra qualificada, né? E aí a escola, ou vamos dizer assim, estes educadores que os pais pediam ajuda deles, já não estavam mais também preocupados tanto em desenvolver as potencialidades, mas eles precisavam ensinar alguma matéria científica para preparar as crianças, os adolescentes, em vista de depois deles terem uma profissão. Então, pouco a pouco a educação foi passando de desenvolvimento da pessoa para transmissão de um conteúdo para que aquela pessoa tivesse condições de amanhã ou depois ser um trabalhador. E aí houve o grande desenvolvimento, sobretudo das faculdades, né, século XVIII, XIX, né? As universidades, elas deixaram de ser também lugares de educação e passaram a ser lugares de formação técnico-científica. Então, houve esta mudança, né? Falou, padre, mas o senhor tinha dito lá que ia falar da questão da mudança histórica, né? É muito interessante, porque foi mais ou menos ali século XV e XVI que começou também a mudança da visão de mundo, né? Não sei se vocês se lembram, acho que todo mundo aqui já estudou aquela coisa do geocentrismo para o heliocentrismo, né? Começou toda uma mudança de concepção de mundo que também teve grande impacto, né, na ideia de educação, né? Então, a educação foi perdendo esse caráter de desenvolvimento da pessoa para uma formação técnico-científica em vista de trabalhar, de ter um emprego, né? Isto foi muito forte por causa da Revolução Industrial. Isto constituiu uma das grandes escolas pedagógicas que prevalece até hoje. Tanto é verdade que as escolas hoje elas têm fama se elas fazem o quê? Os meninos passar no vestibular, entrar na faculdade para ter uma profissão, um diploma para amanhã depois trabalhar, entendeu? Então essa é a ideia fundamental das escolas. Qualquer escola, passem, agora está na época das matrículas, dê uma volta para a cidade para vocês. Qual é a propaganda das escolas de ensino médio? É pôr os meninos que escrito medicina, direito, escrito na testa, 2 ou 3, ou o máximo de nomes possíveis, né, nos cartazes, e isso é o que atrai para as escolas, né? Por quê? Porque o objetivo da escola e da educação é fazer a pessoa entrar no vestibular, ter profissão e ganhar dinheiro. No nosso caso, ser médico, porque ser médico no Brasil é a profissão que mais dá dinheiro, né? O menino acaba de formar e ganha 30, 40 mil reais. Só que paralelamente a esse desenvolvimento dessa educação para uma formação técnico-científica, foi se desenvolvendo uma outra escola de pedagogia chamada de pedagogia revolucionária, né? Que tem como fundamento a filosofia marxista, ou a filosofia comunista, ou socialista, como quiserem chamar, a filosofia de Marx e de Engels, né? Eles queriam fazer uma verdadeira revolução na sociedade. Eles mesmos não conseguiram fazer nada, mas os seus discípulos tentaram essa revolução pela primeira vez, uma revolução armada, que foi o que aconteceu em 1917 na Rússia, com Lenin, né? Depois, aquela revolução, eles viram que não funcionou, ninguém estava aderindo de fato àquele modo de ver a vida dos comunistas. Então o que eles pensaram? Nós temos que continuar pensando nessa revolução.
Só que pelas armas nós não vamos dar conta. Então nós temos que encontrar um outro modo de levar essas pessoas à revolução, ou de fomentar a revolução na sociedade. E aí desenvolveu-se uma pedagogia chamada revolucionária, e que aqui no Brasil o maior expoente dessa pedagogia foi aquele pedagogo chamado Paulo Freire, né? Então, que viveu sobretudo aqui no Brasil e atuou sobretudo, né, a partir do regime militar, depois foi extraditado, foi mandado para fora do Brasil, depois voltou com mais força ainda, né, assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo e assim foi ganhando fama aqui no Brasil, né. Mas ele entrou com essa ideia de uma educação livre, não existe saber, existe saberes, e não sei o que mais, todo um discurso bonito de autonomia dos estudantes, de construção social do saber, mas no fundo o que essa pedagogia queria era politizar a educação e entrar desde cedo, e isso está escrito lá na pedagogia da autonomia, é livro do Paulo Freire, né? de transformar o espaço educativo como espaço de formação justamente desses futuros revolucionários, né? E ele diz lá que desde criança nós devemos politizar os nossos alunos, né? E o professor não pode ser indiferente disso, né? Então, no Brasil permaneceu estas duas grandes escolas de pedagogia, vamos dizer assim, né? A pedagogia revolucionária e a pedagogia técnico-científica, né? Essa pedagogia pragmática. E desde a fundação do MEC, lá na década de 30, fugiu meu nome, aquele que suicidou. Ô meu pai, o presidente que suicidou, gente, estou ficando velho, Getúlio Vargas, né? Desde a fundação do MEC pelo Getúlio Vargas, os pais do MEC eram ou da pedagogia pragmática ou da pedagogia revolucionária. Inclusive, os grandes intelectuais católicos da época que foram chamados para compor o MEC, boa parte deles ou era de uma ala ou era de uma outra ala, né? Então, no Brasil, há muito tempo a educação assumiu esse papel. Agora, acompanhe a reflexão comigo. Então, antes a educação era dever e responsabilidade dos pais. Pouco a pouco foi mudando essa ideia. Não é educação não. Educação, na verdade, é dar conhecimento técnico-científico para as pessoas trabalharem. E depois não é só isso não, a gente vai ensinar elas a serem revolucionárias, né? Só que agora isso não é mais responsabilidade dos pais, não. Agora é a escola que vai fazer isso, porque é a escola que tem a capacidade de fazer isso. De fato, alguém aqui seria capaz de ensinar toda a faculdade de medicina para os filhos, ou de engenharia, ou de direito, ou de história, ou de qualquer outra coisa? Não. Então, pouco a pouco, o que foi acontecendo? A educação foi perdendo o seu caráter de educação de verdade, passou a ser formação técnico-científica de militante, e pouco a pouco passou dos pais para os organismos estatais. Passou dos pais para outros atores deste processo, né? E o que aconteceu? Imagina, se isso já está acontecendo desde a década de 30, eu imagino que não tenha ninguém aqui nascido antes de 1970, eu acho, né? 60, 70, né? Então, se é assim, todos nós nascemos e crescemos dentro dessa ideia de que educação se faz na escola. E a gente nem sabe, a gente nunca nem questionou isto, né? Tanto é que a escola passou a ser considerado o lugar por excelência da educação, né? E no Brasil ainda teve um agravante, que não é só no Brasil, em todo o Ocidente. Pouco a pouco, a educação passou a ser compulsória. Os pais não podem não matricular os seus filhos na escola. Até porque isso é uma garantia, aqui no Brasil, era a garantia de que os filhos de fato se submetessem a esse estilo de pedagogia que nós temos por aqui. Porque se eu deixo meu filho na minha casa, sou eu que escolho como é que eu vou formá-lo. Agora, se eu mando para a escola, aí já não sou eu mais quem escolhe, entendeu? Aí é quem coordena essa escola. Como por muito tempo a iniciativa da fundação das escolas normalmente era do Estado, né?
Eles foram tentando tirar da mão da igreja, porque a outro grande ator desse processo sempre foi a igreja, né? Então eles foram tentando tirar da mão da igreja. Aí o Estado podia dizer o que vai fazer, o que não vai fazer, né? E foi o que aconteceu. Então, as nossas crianças passaram a ser, entre aspas, educadas na escola e não são mais educadas pelas famílias. Mas esta é a grande trapaça da história. Esta é a grande trapaça da história. Porque a educação não é transmissão de conhecimento técnico-científico. Não é isto. A educação é uma outra coisa. É claro que faz parte da educação a formação intelectual e faz parte da formação intelectual também o conhecimento de ciências específicas. É claro que faz, né? Mas olha só, eu digo, faz parte da educação a formação intelectual, então a formação intelectual é só uma fatia da formação da pessoa. E a formação do conhecimento técnico-científico é só uma fatia da fatia que é a formação intelectual, entendeu? Ou seja, aquela parte que a escola faz é uma parte muito pequena dentro do quadro todo da educação das pessoas. Só que como nós nascemos e crescemos dentro desse ambiente, nós crescemos aprendendo que a educação se faz na escola. E o problema é que nós aceitamos isto. As escolas também, porque são formadas por gente igual nós, que nasceram e cresceram nesse mundo. Então elas acharam que isso é possível, e aí nós ficamos todo mundo no vácuo. Porque os pais acham que a escola vai educar, a escola acha que ela vai educar, no final das contas a escola não é capaz de educar, porque a escola malemar consegue transmitir o conteúdo e o conhecimento que tem que transmitir, né? Então, e aí fica uma espécie de jogo de empurra-empurra, que ninguém faz o que tem que fazer, e os nossos filhos, eles crescem fisicamente, porque comida a gente dá, né? Eles crescem fisicamente, mas do ponto de vista da educação, isto não está acontecendo. Pá, o senhor está doido? Estou não. Em 2000, saiu recentemente o resultado do último exame do PISA. PISA é um exame internacional que é feito com 77 países do mundo inteiro, justamente para ver o nível educacional dos nossos filhos, né? São provas feitas com alunos de ensino de toda a educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio. O Brasil, de 77 países, está na 57ª posição, 57. E os níveis atingidos pelos nossos alunos brasileiros, pelos nossos melhores alunos, correspondem aos níveis dos piores alunos daquele grupo de países que se chamam da OCDE. São os países de maior desenvolvimento no Ocidente, né? Com um agravante, aqui no Brasil, os nossos filhos estão 3 anos e meio atrás das séries que eles cursam. Ou seja, quando seu filho terminar o 3º ano, na verdade, do ponto de vista do desenvolvimento das suas capacidades, ele está ainda no 8º ano. Por quê? Porque a escola não é capaz de dar aquilo que só os pais podem dar. Até porque o desenvolvimento de uma pessoa, por causa do forte processo acelerado nos primeiros anos de vida, se dá sobretudo naquele tempo onde a educação não é compulsória, que é o tempo que ele passa justamente na família. Então, eu não vou aqui gastar tempo com muita teoria, né? Eu falei isso, né? Mas aqueles anos iniciais da vida, né? Até o 7º, 8º ano de vida, a presença na família, ela é fundamental. Por quê? Porque é o momento de maior desenvolvimento da criança, físico, psicológico, afetivo e também intelectual, né? Por isso que a fase de maior importância é aquela que depende mais da família, né? E aí hoje é curioso, a criança faz 1 ano, às vezes não é por maldade dos pais, porque eles têm que trabalhar para pôr comida em casa, já manda para alguma escola. E aí eles são educados por quem? Por ninguém. Por ninguém. Porque ninguém pode fazer aquilo que só vocês pais podem fazer. E por isso que já há algum tempo nós vivemos esse processo de terceirização da educação. Eu não sei aqui quantos têm filhos, com qual idade tem, se já está na escola, se não está. Então eu não conheço, literalmente não conheço talvez só
algumas pessoas de uns 25 anos atrás, entendeu? Que eu já conhecia, né? Mas a grande maioria eu não conheço, então não sei, né? Então, não é uma acusação a vocês. E também porque, como eu disse, tem pessoas que às vezes são obrigadas a colocar os filhos na escola, porque senão não tem condições de trabalhar para ter o mínimo de condição de vida material. Então, não estou acusando ninguém. Mas o fato é que, infelizmente, nós vivemos um processo consolidadíssimo de terceirização da educação. Os nossos filhos vão para a escola e os pais ficam esperando que a escola dê educação. E eu estou falando isso porque eu sou o diretor de uma escola. Eu não estou falando isso assim porque eu ouvi falar, não. Porque eu vejo constantemente os pais cobrando de nós, a escola, uma coisa que, mas nem de longe é responsabilidade nossa. Não é. Até porque nós não temos condição de fazer aquilo. Quem tem responsabilidade primeira são os pais. Nós cooperamos, deveríamos ser como uma espécie de extensão da atividade educativa de casa, né? Mas nunca substitutivo. No máximo, uma complementação que reforça, que ajuda, que coopera, mas nunca substitutivo, porque nós não somos capazes de substituir, né? E uma última coisa para eu abrir para as perguntas, né, para vocês, né? Com toda essa situação, agora nos últimos tempos, despertou aquilo que nós chamamos de homeschooling, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Por conta dessa situação, que é uma educação extremamente deficitária do ponto de vista educativo realmente, e depois um problema que é essa da revolução que fez com que a nossa educação se transformasse num lugar sobretudo, de formação ideológica, né? Ou seja, os meninos crescem num ambiente, daqui a pouco os pais falam, meu filho foi para a escola, voltou um comunista mirim, entendeu? Quem aqui já leu o livro 1984 do George Orwell sabe que lá tinha uma mocidade, a formação das crianças, né? E as crianças depois denunciavam os pais que não eram fiéis ao partido, né? Então, hoje acontece mais ou menos assim, né? Então, porque há hoje essa insatisfação, ao menos entre aquelas famílias mais conscientes do problema e que desejam a educação dos seus filhos, né? Então começou a surgir o homeschooling, né? Que é essa opção dos pais que querem educar os seus filhos em casa, né? Mas infelizmente, por causa deste contexto, o que está acontecendo é que o homeschooling é entendido como uma espécie de adversário da escola compulsória, né? E claro, dentro desse ambiente não poderia ser diferente que o homeschooling tivesse assim, surgido como uma espécie de tentativa de solução do problema, né? Mas ao meu ver, essa compreensão ela é equivocada. Na verdade, só tem uma possibilidade educativa, o homeschooling, né? A escola é um prolongamento desse homeschooling. E por isso, ela não é adversário da educação em casa, ela deve ser se é um prolongamento, deve ser uma cooperadora, né? Então, tem o homeschooling e tem o school homeling, né? Que a gente deveria fazer na escola. Ou seja, a escola, na verdade, é uma espécie de prolongamento da casa para cooperar com aquilo que os pais estão fazendo em casa com os seus filhos, né? Por isso que, isso eu digo da minha experiência também, né? Isto mais ou menos que eu estou falando para você aqui é a ideia que nós hoje estamos tentando colocar no nosso colégio, né? Então, essa é a ideia fundamental. Primeiro, recuperar a educação assim considerada clássica, né? Ou seja, aquela educação preocupada na educação. Passar no vestibular eles precisam também, mas tem que ser consequência. O menino tem que chegar com 18 anos sendo homem, como era antigamente, entendeu? Esse tempo atrás eu estava pensando, às vezes eu vejo os garotos lá terminando o ensino médio no nosso colégio com 18 anos, na verdade eles ainda são crianças. Meu pai com 18 anos já estava casado, já estava dando duro para poder pagar as contas de casa, entendeu? E foi assim para a maioria dos nossos pais, né? Hoje o menino tem 30 anos e ainda é dependente dos pais, é um crianção do ponto de vista afetivo. Ele cresceu, claro, o tempo passou fisicamente, então não tem jeito de dizer que ele tem 16 anos, ele tem 30, mas do ponto de vista da maturidade e do ponto de vista do resultado educacional, ele é uma criança. Eu, assim,
acho que deu para notar que eu digo as coisas que eu penso, né? Às vezes, assim, conversando com o confessionário, assim, ou às vezes na direção espiritual, também as mulheres é assim, né? Quando começa aquela história, padre, mas eu tenho que pensar em mim mesmo. Não, você tem que crescer, porque você é um adolescente, entendeu? Quem pensa em si mesmo é um adolescente. Você tem que virar homem, é isso que você tem. Você não tem que pensar em si mesmo. Isso é coisa de criancinha que dá birra para poder satisfazer os gostos pessoais. Não, eu quero picolé, não, aí começa a gritar, né? É criancinha que faz isso. Então, infelizmente, a situação é esta, e muito diferente, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa se a gente quer o bem dos nossos filhos. Não dá para a gente continuar pensando que botar uns filhos na escola e fazê-los passar no vestibular garantiu que eles foram educados. Não foram. Eu falei que eu não sou pároco, né, mas eu trabalho já desde 2012 lá na paróquia universitária. Então eu vejo os universitários na minha paróquia, né? Eu ouço os universitários, eu estou dentro da universidade, eu sou professor da universidade. E eu escuto os meus colegas professores falando dos seus alunos das mais diversas áreas, mesmo da medicina, entendeu? E eu não contei para vocês, mas eu fiz medicina antes de ser padre. Então, eu também sei como é que faz os alunos de medicina, entendeu? Eu sei como é que eles vivem. Então, eles são um bando de adolescentes mimados, que passaram no vestibular de medicina, que daqui a pouco vão ser quem vão cuidar de nós, entendeu? Os médicos do futuro, né? Então, nós temos que retomar isso assim nas mãos de novo, né? Temos que colocar, assim, assumir de novo a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Não dá para terceirizar, né? Dá para encontrar cooperadores, isso é uma outra coisa, e a escola sim pode ser isto. Ela pode cooperar, se for uma boa escola, muito, né? Se for uma boa escola, pode cooperar muito com a educação dos nossos filhos. Se não for, pode fazer ainda pior, né? Mas a gente precisa desenvolver essa capacidade de percepção que, se continuar assim, nós vamos até poder dar para os nossos filhos um diploma e 40 mil reais por mês se ele for médico. Mas educação do ponto de vista pessoal, desenvolvimento integral, isto não tem jeito, né? E eu imagino que, qualquer pessoa honesta sabe que o que eu estou falando não é mentira, é a verdade. É a verdade. Então, eu digo isso para vocês assim com toda franqueza, né, que vocês são, eu vejo casais aqui, muitos casais jovens, certamente com os filhos, estou vendo aqui um casal com a filhinha, filhinho ou filhinha, não sei, no colo, né? Então, tem uma responsabilidade muito grave, de fazer crescer não só fisicamente, né, mas fazer crescer sobretudo do ponto de vista pessoal, né? A pessoa como um todo, fisicamente também, mas afetivamente, intelectualmente, espiritualmente, né? Então tem este dever, e isto vocês têm uma responsabilidade muito grande, que nós não conseguimos fazer, não tem escola que pode fazer isso. Então o que eu encorajo vocês é começarem a trabalhar seriamente na educação dos filhos, da maneira que vocês podem, e se formarem para isto. Isso foi uma coisa que também a gente, logo no início do colégio, nós decidimos, né? Eu brinco com as pessoas que eu queria que o colégio chamasse Colégio Pais e Filhos, né? Mas depois era feio, porque tinha aquela música do Renato Russo, Pais e Filhos, não podia ter, ao menos esse é da minha época, não sei quanto a vocês, né? Mas na minha época, quando eu tenho 42 anos, né? Então na minha época era a música mais famosa, né? Até hoje eu acho que ainda continua sendo hit parade, como a gente dizia no passado, né? Então, porque eu sempre entendi que a escola deveria ser um apoio para os pais educarem os filhos, então a gente também tinha que trabalhar com os pais. Então os pais têm que se formar, eles têm que se preparar para ser isso. A gente passa lá 6 anos no seminário preparando para ser padre, 6 nada, 8 anos, né? Tinha que fazer um seminário para pais, durar 8 anos, para eles aprenderem a ser pais, né? Saber o que tinha que ensinar para o filho, o que vai fazer, o que está certo, o que está errado, né? Então tem que investir nisso, para que vocês possam depois associar coadjuvantes nesse processo, sem terceirizar para eles aquilo que só vocês podem e só vocês fazem com excelência, entendeu? Então o problema é esse. Agora eu quero ver as perguntas, quem vai controlar aqui as perguntas, eu vou respondendo. Você vai perguntando aí, Action? Pode fazer daí e eu vou tentando responder daqui. Parabéns.
Eu sou professora, mas eu sou catequista. Então eu percebo também esse relacionamento, não só na educação intelectual, mas também na formação espiritual dos filhos. Então, nós podemos dizer que está faltando o temor de Deus, visto que a gente vai prestar contas a Deus na formação dos nossos filhos, ou o Senhor fez aí uma rápida passagem no tempo, quando os pais ensinavam aos filhos o ofício, eles também ensinavam a fé. Eu não tenho dúvida que está faltando, mas talvez não assim propriamente temor de Deus, né? Porque eu acho que assim, fundamentalmente podemos dizer, ao menos genericamente, que pais católicos, eu imagino que todos nós que estamos aqui tememos a Deus, né? O problema é que a passagem para um temor, ao menos teórico assim, para concretamente, aí eu acho que há uma espécie de hiato, de vácuo que fica no meio desse caminho. A gente, na verdade, não tem a real medida do que seja tudo isso, entendeu? Qual é a gravidade do dever que eu tenho, que depois eu tenho que responder por ele. Então, que em certa medida, uma pessoa temente a Deus deveria compreender tudo isso. Então, eu acho que assim, não é por malícia que nós fazemos isso, ao menos não acredito que assim, pessoas boas façam isso por malícia. Mas eu acho que há assim, um desconhecimento voluntário ou involuntário, também é difícil dizer isso genericamente, né? Mas da gravidade dessa responsabilidade diante de Deus. Isso eu tenho convicção que há, né? E que os pais, não só os pais, eu acho que os padres, os pais, os padrinhos e os professores, quando chegar lá diante de Deus, Deus vai tirar a listinha e vai dizer assim, esse aqui onde está, né? Eu falo lá para, às vezes a gente pega essas pessoas, quantos afilhados você tem? 75, padre. Eu quero ver o que você vai fazer desses afilhados seu, entendeu? Vai chegar diante de Deus, vai dar conta desse tanto de afilhado, entendeu? Porque tem responsabilidade sim, né? A gente ouve falar que o filho é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, Deus vai pedir conta desses dons, como pede a conta de todos os outros dons, né? Então eu não acho que haja assim malícia nisso, mas eu acho que há assim um pouco de desconhecimento da gravidade desse dever, que depois, claro, redunda na falta de assumência da assunção da responsabilidade, né? De que forma brigas entre marido e mulher podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da criança se essas são próximas dos filhos? Se a gente pensa o desenvolvimento da criança, né? Se a gente pensa o desenvolvimento de uma criança, né? A gente sabe que o processo de desenvolvimento da capacidade racional, ela se dá tardiamente. Por isso que é uma espécie de, vamos dizer assim, de consenso entre os pedagogos que a idade da razão começa com 7 anos de idade. Ou seja, com 7 anos, mais ou menos, a criança começa a desenvolver de uma maneira mais viva a sua capacidade racional. Só que ela vai conseguir, vamos dizer assim, exercitar esta habilidade racional só na fase adulta, no sentido mais pleno da palavra. Por isso que, baseado nisso, nós só somos responsabilizados dos nossos atos a partir de 18 anos. Isso significa, só com 18 anos, eu de fato tomo posse dessas minhas capacidades e agora sou capaz de ser responsável por aquilo que eu faço. Então imagina, no arco de 0 a 18 anos, o processo começa com uma criança com 0 capacidade racional no sentido assim de desenvolvido, né? Ela vai se desenvolvendo lentamente até lá para os seus 16 anos ali e começa a decolar mais até 18 anos. Claro, eu estou dando aqui referenciais standards, assim, vamos dizer assim, né? Então significa que toda a primeira fase, a criança, na verdade, ela faz tudo por imitação. Eu já fiz o teste com os meus sobrinhos, todinhos, esses foram cobaias meus, entendeu? Para os meus sobrinhos eu fiz esses testes. O que eu falava para eles, pouca coisa ficava, mas o que eu fazia, eles repetiam facilmente. Olha para uma criança pequena e mostra a língua para ele 2, 3 vezes para vocês. Depois ele mostra a língua. Por que a criança faz bichinho? Não é porque ela sabe que tem que fazer bichinho. É quando você faz bichinho, você mesmo faz. Aí depois ela faz também. Claro, mas ela está só mimetizando. É só imitação. Então, a criança, ela imita muito os adultos. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa muito importante é que no início dos primeiros anos da fase da criança, a parte mais exuberante é a parte afetiva.
Só que como não tem a dimensão intelectual, essa parte afetiva, essa dimensão afetiva, ela está muito desordenada. Ela é muito desordenada. Por isso que a criança faz birra, chora muito, grita, esperneia, aquela coisa araiada toda. Por quê? Porque ela está simplesmente sendo levada pelos afetos, e os afetos não têm ordem. E aí a gente senta a criança e conversa como se fosse adulto e acha que ela vai responder. Ela não vai responder, ela é uma criança, entendeu? Ela é uma criança. Ela não é um adulto de 16 anos, 17, 18 anos. Você não pode esperar isso do seu filho, entendeu? E aí o que acontece? A criança, ela se apoia nos pais. Porque como ela está desordenada, o lugar da ordem são os pais. Por isso que vocês já viram quando criança, por exemplo, cai no chão, a primeira coisa que ela faz é olhar para os pais e ver qual é a reação que o pai vai ter. Esse tempo atrás, conversando com um casal que me ajuda lá na paróquia universitária, a gente tem um grupo de casais de namorados e noivos, com um esquema diferente para poder fazer acompanhamento de noivo, que é diferente do que normalmente se faz por aí, né? E aí, esse casal me contou que esse dia para trás, eles têm 4 filhos, aí estavam tomando café da manhã, e a menininha, que é a segunda filha, brincando de empurrar a cadeira com o pé, assim na mesa, né? Só que numa dessas, ela empurrou muito forte, virou para trás e bateu a cabeça na porta de vidro que tinha aqui atrás, né? E aí, cortou. E vocês sabem, quem já teve filho e cortou a cabeça, sai sangue para burro, né? Então começou a sair sangue assim. Quando ela chegou perto, ela estava com a camisa branca, estava tudo vermelha a camiseta assim, né? Aí diz que quando a menina bateu na cabeça, que quebrou o vidro, diz que ela olhou para a mãe, né? A mãe ficou quietinha, não fez nada, né? Ficou quietinha, foi lá, pegou a menina, sentou, não, vem aqui minha filha, deixa eu ver, né? Não falou nada, a menina nem chorou. Teve que dar uns 8 pontos na cabeça, sangrou, a própria roupa, a roupa também, nem chorou, né? Aí esse tempo atrás eu estava conversando com um casal, né? Aí ela me ligou pedindo ajuda sobre uma questão, eu falei, não, a primeira coisa que você tem que fazer, quando o seu filho falar sobre essas coisas, você tem que reagir assim com serenidade, para que ele se sinta acolhido, para que ele encontre em você estabilidade. Ele falou, pai, fiz tudo errado, já comecei a chorar na frente do meu filho, aí acabou tudo, entendeu? Ele precisava de estabilidade, você, né? É por isso que é muito interessante, vocês já viram, quando a criança tropeça e cai, se você fizer cara de tadinho e for correndo, ele chora. Por quê? Porque ele viu a sua reação e a sua reação diz para ele, machucou, foi ruim, deu ruim o negócio aí, entendeu? Então chora, pode chorar que o negócio é feio, né? Agora, se chega próximo, não levanta, não tem nenhum problema, não, ele entendeu, os pais deram a mensagem, não tem problema, levanta, vai embora, entendeu? Então, os filhos se apoiam muito nos pais. Então, estas brigas e esses desentendimentos, em primeiro lugar, demonstram um desequilíbrio do ponto de vista das relações e um desequilíbrio do ponto de vista afetivo. E a criança começa a não ver os pais como possibilidade de apoio, né? O que cria nela depois uma grande insegurança, porque ela não tem mais ponto de apoio, ela não sabe onde vai se apoiar, ela não vai ter isto, em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, é o problema da imitação. Você vai ver que uma criança que cresce nesse ambiente de briga, rapidinho está reproduzindo isso. Com os próprios pais, acontece demais. Depois ela começa a repetir para o pai ou para a mãe aquilo que o pai ou a mãe fez, usando os mesmos palavrões, o mesmo tom de voz, os mesmos xingamentos, né? Vira do mesmo jeito, que ela aprendeu, ela mimetizou, né? E vai repetir isso depois com os irmãos e com os irmãozinhos, com os coleguinhas em casa, né? Então, isso é um problema sério para os filhos, né? É claro, gente, pelo amor de Deus, ninguém está pensando numa família perfeita de vitrine, entendeu? É claro que em casa de vez em quando tem problema, de vez em quando tem discussão. Isso acontece em qualquer família. Isso não vai estragar a vida do seu filho, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Não é isso que vai acontecer. Só que é claro que isso não pode ser a rotina da família. Não pode ser a rotina. Isso tem que ser a exceção, não pode ser a regra, né? Porque senão, de fato, o filho não vai encontrar um ambiente estável para crescer. E esta estabilidade dos pais é que vai pouco a pouco coordenando os afetos do filho. Por isso, uma notícia boa que pode ser ruim para vocês. Filhos, ou melhor, pais, adolescentes, educam filhos, crianças.
Se vocês forem adolescentes de 20, 30 anos, meus caros, se lascaram. Ou vocês fazem um EJA e amadurecem rápido, ou vocês vão reproduzir isso para a vida dos filhos de vocês. Não tem saída. Porque não tem jeito de uma criança educar uma outra criança. Tem que ser adulto para fazer isso, né? Tem algumas crianças birrentas aqui nesse grupo, tem algumas perguntas aqui relacionadas a isso que o senhor falou, mas eu vou ir aqui nessa daqui, ó. Nos fale um pouco sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, porque tem, por exemplo, uma criança de 3 anos que usa, vira agressivo, não está desobedecendo os pais. A gente lá no colégio, nós fizemos já 2 formações para os pais sobre essa questão. Na verdade, nós fizemos uma lá fechada e depois nós fizemos uma aberta com uma psiquiatra, que é psiquiatra infantil aqui de Goiânia, sobre essa questão das telas. Nós oferecemos lá no colégio bimestralmente formação para os pais, justamente para ajudá-los nessas questões, né? E aí, o que acontece, né? Hoje, os melhores estudiosos sobre esta questão do uso destes aparelhos de comunicação, né, nessa tecnologia de comunicação, tablet, celular, computador e companhia bela, né? Todos eles estão dizendo categoricamente: tirem isso da mão dos filhos de vocês. Tirem isso rapidamente da mão dos filhos de vocês. Por qual razão? Porque o uso massivo de tela está desenvolvendo vários problemas, desde o ponto de vista afetivo ao ponto de vista fisiológico. Por exemplo, existe um neurocientista alemão chamado Manfred Spitzer. Ele escreveu um livro que se chama Demência Digital, né? Não tem em português para vender, infelizmente, né? Mas nesse livro, o Dr. Manfred Spitzer diz o seguinte, que o uso de tela está tirando dos nossos filhos certas atividades que eram importantíssimas para criar sinapses neuronais interhemisfério cerebral. Acho que todo mundo lembra que a gente tem 2 hemisférios e que as células do nosso cérebro elas se conectam através da coisa que se chama sinapse e assim por diante, né? Sem essas sinapses se estão desenvolvendo certos problemas mentais. E esse Dr. Manfred Spitzer, como ele já estuda isso há 30 anos, né, então ele está provando por A mais B que isso é um problema, né? Existem outros estudiosos que, não sei se vocês também sabem, mas os nossos hemisférios cerebrais eles funcionam como autorreguladores, né? Um faz uma espécie de, como é que eu posso dizer assim, de vigilância para o outro e cria uma espécie de mecanismo de controle, né? Sem essas sinapses, o que está acontecendo? Esse sistema de controle ele não está acontecendo. Então, por isso que o nosso sistema, por exemplo, límbico e nosso sistema que no nosso cérebro controla os nossos afetos, ele já não tem mais o guarda. E aí, por isso, eles estão se transformando na louca da casa, entendeu? Porque não tem mais a sinapse que faz a regulação. Então, todos eles vão dizer, tirem isso da mão dos filhos de vocês. Tirem mesmo. Depois de algum tempo se poderia começar a deixar ir conteúdos muito bem escolhidos e por um tempo muito bem regulado. A doutora Andiara, que foi quem fez a palestra lá para nós, aquela psiquiatra que eu falei para vocês, ela disse que assim, começando ali pelos 6, 7, 8 anos de idade, assim, exposição máxima diária, 30 minutos, entendeu? De tudo, de todas as telas. Tá? De todas as telas. Depois, para chegar à fase adulta, mais ou menos no máximo, assim, para não ter prejuízo, em torno de 2 horas de tela. Vocês têm aqui, o celular Android tem aquele que se chama Bem-Estar, tem um aplicativo. O iOS da Apple eu sei que tem um também, né? Curiosamente, entrem lá e veem qual é o tempo de tela que vocês estão tendo, dá para ver. Entendeu? Tem gente que canta assim de gala, eu uso 6, 7 horas celular, tá ferrado, entendeu? Vai se lascar. Então a gente tem que reduzir isso ao máximo. A gente tem que dar jogos para os nossos filhos, tem que fazer eles brincarem na rua, bater a cabeça, arrancar o tampão do dedo, brigar com os colegas. É isso que eles têm que fazer. É isso que desenvolve a pessoa. Ficar na tela, a única coisa que desenvolve é a capacidade de fazer assim com o dedinho. E outros tantos problemas que a gente sabe que dá, entendeu? A dependência depois, problema de sono, desenvolvimento cerebral. É 1 quilo que não dá para falar aqui. Então, assim,
Bom conselho, tirem isso das mãos dos filhos de vocês. Não, primeiro a gente tem que tirar da mão da gente, né? Vou dar um conselho prático. Criem na casa de vocês a casinha do celular. Quando todo mundo chegar lá dentro, põe o celular na casinha, entendeu? E não mexe em casa depois do horário do trabalho. Ninguém vai morrer por causa disso, pode ficar tranquilo. Eu tenho 42 anos, estou falando para vocês. Sabe quando eu fui ter celular? Há 12 anos atrás, quando fui ordenado padre. E nós não morremos, ninguém morria. Ah, mas eu tenho que saber onde meu filho está. Minha mãe não sabia. Quando eu tinha 18 anos, eu saía com os meus amigos, eu voltava às vezes a pé para minha casa, lá no setor oeste. Minha mãe mora aqui atrás, eu tenho Dom Bosco, a pé, 3 horas da manhã. Porque nem sempre eu fui católico de verdade, entendeu? Então voltava para casa, minha mãe não sabia nem onde eu estava, eu estou vivo até hoje. Se eu tiver que morrer, vai morrer com celular, sem celular, com tudo quanto é trem, não adianta nada, entendeu? Então assim, é melhor parar com isso, né? Porque está fazendo mais mal do que bem, né? A última dica: onde devemos buscar conteúdos para que nós pais consigamos dar uma boa educação para os nossos filhos? Hoje, graças a Deus, tem um monte de site que pode oferecer isso, né? Tem sites individuais, assim, eu não ganho nada por isso, nem conheço essas pessoas, mas eu sei, por exemplo, assim, na área, por exemplo, da formação literária, tem o Rafael Falcon, tem a Camila Badi, que fazem isso, tem muita formação nesse sentido, né? E tem outras pessoas que oferecem outra formação, muitos sites de homeschooling, de educação clássica. Hoje não é tão difícil assim, graças a Deus. E ainda melhor, está sendo traduzido muito material dos Estados Unidos para cá, o que vai nos dar uma possibilidade muito grande. Sugestão para vocês, tem um livro que se chama A Mente Bem Treinada. A Mente Bem Treinada, que é um livro escrito por uma homeschooler norte-americana chamada Susan Wise Bauer. É o nome ela e a mãe dela a filha dela escreveram este livrão, que é um calhamaço assim, que é uma espécie de manual de instrução para os pais aplicarem em casa, na educação e na formação, inclusive intelectual dos filhos, matemática, português, história, entendeu? Não inventa muito não, tá? Compre esse negócio e põe em prática, isso é a melhor coisa que se faz, porque assim a gente não inventa muita coisa, vai querer ler todas as coisas, não adianta, não sai do lugar. Então esse livro é um bom livro, porque ele é um manualzinho de instrução assim, muito bom, é grosso assim, tá bom, gente? Porque claro, lá vai falar de tudo, de todas as etapas e tudo mais, né? Então essa é uma boa indicação que daria para ajudar muito vocês, fora todos esses cursos, livros, né? E eu indicaria, tem um curso do professor Rafael Falcon, que se chama Educação Literária das Crianças. É um curso muito bom, que pode ajudar muito vocês a se prepararem, sobretudo com a leitura, com os filhos em casa, redescobrirem essas coisas boas do tipo ler e assim por diante, tá bom? Acho que meu tempo já acabou, então tá bom. Tá? Obrigado pela paciência de vocês, tá bom?